Olá, então vou gravar mais um vídeo aqui hoje, nessas últimas semanas que foram bem difíceis, né, para grande parte dos brasileiros, porque a gente está vivendo um momento complicado, um momento eleitoral, assim, bastante conturbado, e não é um momento novo, né, como eu já falei em outros vídeos, eu já vivi o período Collor, o período Sarney, quando eu era criança. Sei das dificuldades dos trabalhadores, da população periférica pobre para sobreviver. Então, para mim, não é uma coisa que me surpreende, não é uma coisa que me deixa assim nervosa. Mas, claro, sempre é uma situação em que a gente se vê em risco, porque as declarações do Bolsonaro não são as melhores, né? E a gente percebe que ela realmente se volta contra nós, né? Contra nós que somos trabalhadores, mulheres, negros, indígenas e que viemos sofrendo há séculos, né? Então a gente vê agora uma situação de mais dificuldade. E o que eu tenho para dizer em relação a tudo isso, assim, é um pouco perturbador, talvez, mas eu também não tenho medo de ser uma voz isolada, assim, porque eu venho falando isso desde que eu comecei a ler e estudar, e eu sempre fiquei meio isolada nos debates, às vezes por ser muito radical, às vezes por ser muito crítica, mas eu prefiro ficar isolada do que mentir, né, para a população. Então, eu não tenho medo do que virá, assim, porque eu vivi sempre na periferia, e quem vive na periferia sabe que a violência não começou hoje, assim. Então, quando eu vejo essa histeria de grande parte da população à esquerda, né, em relação à possibilidade do Bolsonaro ganhar, que é grande, eu fico pensando assim, onde é que essas pessoas estavam, que as mortes sempre existiram ou sempre aconteceram e ninguém se mobilizava dessa maneira, que eu acho que não é a histeria que vai nos levar à transformação, mas é a organização. Então, o que eu acho? Que nós, como terceiro-mundistas, nós sempre levamos a pior no comércio mundial, né? Na ordem mundial, a gente sempre leva a pior, porque somos dependentes, porque temos uma democracia restringida, como dizia o Agustín Cueva, né? Então, o que eu acho é que a gente tem que enfrentar isso com uma radicalidade de esquerda. Radicalidade que nos leva a confrontar os debates que vão virar contra nós, né? E já estão, inclusive. Então, eu acho que os movimentos, e principalmente o movimento negro, do qual eu faço parte, o movimento de mulheres em que eu estou sempre debatendo mais, a gente tem que começar a centralizar e dar profundidade nos debates que a gente faz. Eu vejo muita gente, às vezes, debatendo a questão das mulheres, da afrocentrismo, a questão da nossa identidade ou relação com a África, e às vezes me parece que é um pouco olhar para um outro mundo, sabe? A gente tem que olhar para o que está acontecendo, e o que está acontecendo são mais mortes, mais violência, e eu não sei se essa resposta a gente vai buscar lá na África, né? Que são outros problemas. Eu acho que buscar uma identidade africana é importante, mas nesse momento acho que a gente vai ter que se valer da própria existência e sobrevivência. Então é a nossa identidade, né, a nossa sobrevivência que está em risco, e sempre esteve. Então a gente vai ter que zelar por estratégias de sobrevivência e debater um projeto político que seja de ruptura, né, e não de continuidade, porque a gente já viu que continuidade não vai existir. É isso.